Fala pessoal, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Better Together começando e hoje o episódio tá incrível. Quem decidiu o tema do episódio de hoje foi você. Eu pedi uma ajuda lá na nossa enquete e vocês sugeriram predominantemente este tema. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a linguagem corporal. O quanto a sua linguagem corporal denota segurança, autoconfiança e firmeza. Porque em um outro episódio a gente comentou que a linguagem corporal, na verdade, acaba predominando a comunicação eficaz. Até 80% da comunicação eficaz é não verbal, ou seja, nós comunicamos as mensagens muito mais do que a oratória ou as sentenças bem estruturadas com o nosso corpo, com as nossas expressões, com os nossos gestos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muita gente tem um bom conteúdo para passar, tem uma boa ideia para transmitir ao outro, mas acaba pecando justamente na linguagem corporal. Eu quero falar disso com vocês hoje. Então fica comigo até o final desse episódio. Eu vou deixar para vocês 7 dicas, 7 aspectos fundamentais para você trabalhar a sua linguagem corporal. Mas antes disso, vamos fazer uma troca? Já que eu vou te dar esse conteúdo super bacana, essas dicas gratuitas para você já começar a executar e exercitar aí para melhorar a sua linguagem corporal, deixa um like para mim, né? Deixa um like aqui para o nosso canal da Better, deixa um like, compartilha e também comente, traga sugestões de assuntos, afinal de contas, Better Together, junto é melhor, é para a gente compartilhar experiências e conhecimento para ajudarmos uns aos outros, para sermos uma rede de apoio. Então dá sugestão daquilo que você gostaria que a gente abordasse aqui no nosso programa e também compartilha com seus amigos, colegas, redes, ajuda a gente a fomentar esse trabalho, tá bom, pessoal? Então vou contar com vocês aí nessa reciprocidade. Então vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem corporal. Como a gente comentou, a linguagem corporal desempenha um papel muito importante na sua comunicação como um todo. Às vezes a gente está tão preocupado em falar certo, falar bonito, falar com um vocabulário rico, mas na verdade só isso não basta para você ser persuasivo, convincente e firme naquilo que você está querendo passar. E não só a questão das frases ou palavras, mas a sua postura do dia a dia, né? Vai comunicar demais quem você é, como você é. Se você é uma pessoa autoconfiante, se você é uma pessoa segura de si, isso tudo no âmbito profissional conta demais. Desde o momento, sei lá, de uma entrevista que você vai fazer para uma função ou um cargo ou uma empresa, né, aos quais você se candidate, até uma conversa, numa reunião, numa discussão, levar um projeto, apresentar um projeto para a empresa, ou seja, para a sua vida profissional, a sua postura de segurança, autoconfiança e firmeza são fundamentais ou é fundamental. Então eu quero que você venha comigo, eu vou te dar então 7 aspectos da linguagem corporal que você precisa trabalhar. Primeiro ponto, já começando agora aqui, é a questão da postura física. Você precisa trabalhar uma postura sempre reta ou ereta, né? Nunca use uma postura encolhida que vai transmitir uma mensagem de diminuição, de insegurança, de medo, de estar reservado. Mas sempre a coluna reta, né? Postura erigida, como a gente fala. Nunca coloque os ombros caídos. Esses dias meu filho estava meio cansado da época das provas da escola e ele estava lá com o ombro caído. Aí eu dei uma bronca nele. Eu falei assim, ó, levanta esse ombro. Você pode estar cansado, pode estar desanimado, faz parte da vida. Mas nunca mostre ao mundo uma linguagem de perdedor. Eu falei para ele, uma linguagem de loser. Sempre coluna reta, ombro erguido, né, peito erguido, para que você mostre ao mundo. Você pode passar por dificuldades, você pode passar por situações complicadas, mas isso não muda quem você é, não muda o que você sabe, não muda a sua essência. Então coloque sempre os ombros bem posicionados, cabeça erguida,
porque isso vai transmitir segurança, inclusive transmite para si mesmo uma mensagem de autoconfiança e de autoestima em dia. Então você que tem mania de andar curvado, andar corcunda, né, tem problema até postural mesmo de coluna, precisa trabalhar isso. Se você anda muito encolhido, tá passando uma mensagem, mesmo que no inconsciente ou no subconsciente, para o outro, de que você não é tão firme ou seguro. Então sempre mantenha a coluna reta, é até bom que você corrija a sua postura, né, do dia a dia, e sempre com a cabeça erguida, tá? Isso é um primeiro ponto muito importante. Segundo ponto importante, você precisa trabalhar o contato visual. Nós somos muito animais nesse sentido, né? Nós precisamos manter o contato visual. O olhar, ele nos dá justamente a ideia do quê? De que estamos presentes naquele lugar, falando com o outro, de que estamos prestando atenção, estamos atentos, e também o olhar traz um sentimento de domínio. Vocês podem ver, dois animais que se encaram, né, estão sempre o quê? Olhando um para o outro, firmemente, fixamente, preparados para o movimento do outro. Dessa mesma forma, a gente precisa manter o contato visual. Um animal, na hora que ele abaixa a cabeça ou vira o olhar, ele é atacado pelo seu inimigo ou pelo oponente. Da mesma forma, nas nossas relações sociais, na comunicação, na hora de dialogar com alguém, quando você fica sempre com o olhar para baixo ou olhar em outro lugar, mas não está olhando para o seu interlocutor ou para quem com quem você está conversando, dá uma ideia do quê? De distanciamento, de não presença e principalmente de não domínio. E isso naturalmente acaba afetando a questão da segurança, a questão da firmeza e da autoconfiança. Então, enquanto você fala ou enquanto você participa de uma reunião, enquanto você apresenta algo, enquanto você dialoga, sempre mantenha o contato visual com as pessoas com quem você está interagindo naquele momento. Evidentemente, você não precisa usar um olhar ininterrupto, né? Fica encarando o tempo todo, dá até a impressão que você é meio maluco, né? Não, mas olhe predominantemente nos olhos do seu público. Não precisa olhar o tempo todo, mas dê até uma devagada, olhe para cima, para baixo, mas volte o tempo todo para o seu interlocutor. Isso é muito importante. A gente acaba cativando o outro com o nosso olhar, né? E se você colocar um sorrisinho no olhar, aquele sorrisinho sutil, melhor ainda, porque gera uma simpatia muito grande e um conforto para quem te ouve, tá? Isso facilita demais a comunicação e também o relacionamento interpessoal. Então, a postura reta e contato visual, não se esqueçam. Parece bobagem, mas vira e mexe eu pego gente falando comigo, mas olhando para baixo. Ou tá falando, apresentando alguma coisa e não consegue olhar para as pessoas, olha para o teto, olha para a janela, né? Pessoal, os olhos são a janela da alma, já não se dizia assim? Porque justamente é a essência do que nós somos. Nós precisamos olhar nos olhos daqueles que nos ouvem e com quem estamos interagindo, tá bom? Terceiro aspecto importante de uma linguagem corporal segura e firme: gestos, a linguagem gestual. Vocês podem reparar todos os podcasts, videocasts que vocês assistem aqui da Better ou algum vídeo que eu tenho gravado, sempre estou mexendo as mãos, sempre aqui na altura do meu peitoral. Porque as mãos são um canal muito importante de interação. Então, eu falo para os meus mentorandos aqui em comunicação que a mão parece, quando a gente está nervoso, algo pendurado e a gente não sabe o que fazer. Se põe na cabeça, se põe atrás, se põe no bolso, se cruza, se esconde. Parecem duas coisas penduradas, né, as mãos. Mas não, pessoal, vocês têm que usar as mãos a seu favor, porque as mãos são o principal canal da linguagem gestual. Quando eu faço esse movimento de ir e vir, pessoal, olha só, né? Vem comigo. Estava pensando, o que você acha? Quando a gente faz esse movimento de ir e vir, a gente acaba transmitindo uma mensagem para o outro de que estamos com uma conexão, um canal aberto, para que eu te fale e para que você me fale. Estamos abertos. Vejam só, se eu escuto alguém, eu falo alguém com braços cruzados, eu estou denotando o que aqui? Transmitindo o quê? Um bloqueio entre nós. Existe um bloqueio, eu estou bloqueando a comunicação. Se eu coloco as mãos dentro do bolso, mostra insegurança. Estou querendo esconder algo. São pequeninos gestos, mas sutis, que acabam poluindo a comunicação segura.
Então, o que nós vamos fazer? Trabalhe as mãos aqui, ó. Fale, né? Se precisar, aponte, não apontar no sentido do dedinho, mas aponte. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, né? Outro dia estava vendo, ó, sempre gesticulando com moderação. Tem gente que também usa muito expansivamente o gesto das mãos e dos braços, né? Fala assim, ó. Aí também já é muito exagerado. Acaba sendo algo muito intrusivo, algo muito invasivo, né? Nós podemos usar sempre aqui na altura do peito, dentro do meu território, aqui, respeitando o limite do outro. Isso é muito positivo. Uma outra questão com relação à linguagem gestual. As mãos acabam também, se mal utilizadas, transmitindo uma mensagem de insegurança e ansiedade, nervosismo. Então, pessoas que ficam o tempo todo mexendo no cabelo, a gente chama de autocontato, né? Mexendo no cabelo, roendo unha, mexendo no rosto, toda hora mexendo no rosto, né? Ou não sabe o que fazer, fica estralando os dedos, certo? Isso tudo vai transmitir que tipo de mensagem? Uma mensagem de nervosismo, ansiedade e insegurança. Então, tome muito cuidado com essas coisas. Eu tinha uma mania muito feia de ficar toda hora mexendo no cabelo, né? Até hoje ainda luto contra isso, mas eu me policio bastante. Então, antes de entrar numa reunião, numa live, numa reunião online, eu já deixo o cabelo no jeito que eu quero que ele esteja, para não ter que mexer nele. Mas vocês já conversaram com certeza com pessoas que ficam toda hora, né? Os rapazes botam a mão assim para trás no cabelo, fica toda hora as meninas aqui, ó, colocando o cabelo atrás da orelha ou puxando o cabelo, né? Não é uma mensagem de confiança, é uma mensagem de nervosismo, ansiedade. Assim como quem fica com as pernas trêmulas, aquela síndrome das pernas inquietas, né? Não sabe o que fazer com as pernas, fica balançando, fica toda hora se mexendo na cadeira. Tudo isso mostra uma linguagem gestual, uma linguagem corporal que denota ansiedade e nervosismo. Não é bom, polui a comunicação. Então se policia. Gi, acho que acabo fazendo sem perceber. Uma dica que eu sempre dou para os meus mentorandos é o seguinte: quando a pessoa está no programa de mentoria em comunicação, a gente até filma, a gente grava. Então eu trago simulações, as pessoas simulam situações de um debate, de uma reunião ou de uma apresentação, e eu vou gravando aqui a postura da pessoa. Olha o seu ombro como está, olha o seu olhar, né? Olha o seu gesto com as mãos, olha como você usou tom de voz nessa parte que é importante. A gente faz todo um feedback em cima do que a gente registra aí. Mas você que não está no nosso programa de mentoria, eu vou deixar uma dica para você pode gravar. Então, numa apresentação que você fizer na empresa, numa reunião que você tocar, grava. Deixa o celular posicionado, ou se for online, grava a tela, para depois você mesmo fazer uma autoavaliação. Olha só o que eu fiz. Vai ticando com o que a gente colocou aqui. Minha postura tá muito, né, encolhida ou torta, preciso melhorar a postura. Olha, eu não tô fazendo contato visual. E uma pergunta muito comum que as pessoas fazem: Gi, como é que eu faço contato visual no online? Porque hoje a gente faz muita reunião online, né? Olhando para a câmera. Vocês podem ver, meu conteúdo tá aqui para me guiar, mas eu tô o tempo todo olhando para a câmera. Quando eu tô dando uma aula ou tocando uma reunião online, eu tenho meu computador aqui e a câmera aqui. Eu olho para o conteúdo, mas eu volto a falar para a câmera. Literalmente, olhe para a câmera, né? Porque a câmera é justamente onde eu vou transmitir o meu contato visual para com os outros que estão do outro lado. Então é importante você olhar para a câmera, porque tem gente que vai falando e olhando na máquina, olhando outra coisa, vendo o celular. Tudo isso mostra uma linguagem corporal não adequada, tá? Muito importante também, pessoal, indo para o próximo ponto, expressão facial. Expressão facial. Tem gente que tem uma expressão monótona, tem gente que tem uma expressão fechada. E isso não comunica com integralidade, né, na essência, aquilo que eu quero passar. Então, se eu tô falando de algo que é alegre, divertido, expressão facial, sorriso no rosto, mostrando um rosto alegre, um rosto divertido. Se eu estou passando uma mensagem de seriedade, o rosto sério, sóbrio, rígido. Se eu estou querendo reforçar uma mensagem importante, colocar lá na expressão facial, né? Olha, isso aqui é muito importante, uma expressão de ênfase. Nós precisamos transmitir
Usar tudo, mãos, corpo, rosto, olhar, para transmitir as emoções que a gente quer passar. Essa é a maior beleza de sermos seres humanos, de passarmos emoções quando falamos. Diferentemente das máquinas que podem simplesmente ler de uma forma monótona, de uma forma automática, né? Mecânica. A gente não, a gente consegue transmitir emoções. Então é muito importante, quem expressa bem as emoções com expressões faciais acabam cativando maior empatia e maior simpatia também de quem ouve, tá? E isso naturalmente acaba transmitindo segurança, tá bom? Sexto ponto importante, ó, a gente já falou então, postura ereta, contato visual, gestos controlados, não fazer gestos nervosos, né? Linguagem das mãos e dos braços. A gente falou da expressão facial e agora a gente vai falar do sexto e do sétimo aspecto. Sexto aspecto, tom de voz. Tom de voz. Quem fala fraquinho, baixinho, pra dentro, definitivamente não transmite segurança, tá? Então transmite segurança quem fala muito alto e gritando? Também não. Aí é ser grosseiro, é ser invasivo demais. É aquele tom moderado, mas que se faça ouvir claramente ao outro. Direto eu lido com pessoas que falam pra dentro. Aí você tem que ficar como? Perdão, não entendi. Você pode falar um pouco mais alto? Porque naturalmente essa pessoa está insegura da posição ali, de se expor às pessoas. Então o tom de voz também é muito importante, pessoal. A gente precisa treinar. Se você realmente é aquele que fala pra dentro, fala baixinho, sabe? O mundo não vai te ouvir. Então fale com clareza, fale pausadamente, porque também pessoas nervosas, ansiosas, inseguras saem falando atropelado, falam muito rápido, estão ansiosas para falar tudo que está na cabeça. Fale pausadamente, esgota um assunto, esgota uma sentença, um raciocínio para depois começar outro, para que com maior clareza possível e precisão você passe a sua comunicação para quem está te ouvindo. Né? E para isso, naturalmente, se você falar pausadamente, você consegue, é uma ligação, falar com uma dicção mais firme, mais forte e também se fazer ouvir. Então, treine isso também. Tá na dúvida de como você fala? Grava um momento em ação para você fazer essa autoanálise e um autofeedback, tá bom? Ticando os pontos mais críticos que você entende que precisam ser trabalhados. Por último, tá anotando tudo aí? Você tá fazendo um checklist? Vista-se adequadamente, pessoal. A roupa, a imagem pessoal que a gente passa é muito importante. Então, não só a roupa, mas toda a parte da aparência, né? A aparência é importante. Por quê? Se você coloca alguma roupa ou uma forma de cabelo, alguma coisa no seu corpo que faça você ter a atenção para aquilo, então veja, um decote muito grande, uma saia muito curta, uma roupa que aperta demais, o tempo todo a nossa atenção vai indo para aquilo. Então o tempo todo você tem que ficar ajustando, você tem que ficar arrumando, você tem que ficar ajeitando, porque, será que meu cabelo está bagunçado? Será que... Às vezes, quando eu vou trabalhar comunicação com os meus mentorandos, eu mesma sei que eu tenho mania de ficar mexendo no cabelo, então o que eu faço? Eu dou a mentoria com o cabelo preso, que aí não tem erro, né? Porque para eu mesma não cair no erro que eu estou ensinando ao outro. E sem perceber, muitas vezes eu não percebo que eu estou fazendo isso. Depois, quando eu vou assistir uma gravação, eu vejo que eu falhei em alguns pontos. Então eu já faço uma preventiva antes. Da mesma forma, né? Se você vai fazer uma apresentação que você vai ter que focar toda a energia, canalizar toda a atenção, não evite situações, roupas ou coisas, apetrechos, ornamentos, que possam demandar uma atenção muito grande da sua parte, que tenha que dividir a atenção. Coloque uma roupa confortável, que não tem erro, que te deixe tranquilo, tranquila para fazer aquela reunião, para fazer aquela apresentação. E também a questão do bom senso. Existem ambientes e ambientes, contextos e contextos. Assim como você não vai de terno e gravata para uma praia, você também não pode ficar em situações que te exponham fisicamente ou te vulnerabilizam, né? Numa reunião mais séria, num contexto mais sério. A imagem que você quer passar está muito atrelada também à forma como você se veste. Eu quero passar uma imagem de seriedade, de pessoa responsável, de uma pessoa que é confiável.
de um líder respeitoso, tudo isso vai acabar transmitindo através da sua forma de se vestir, de se maquiar para as meninas, né? Ou de estar ali conforme a aparência. Então, dê uma atenção à sua aparência neste momento, aí naquele momento em que você vai realmente se comunicar com o mundo, tá bom? Então, pessoal, olha só, nós falamos da postura, contato visual, gestos, mãos e braços, tom de voz, expressão facial e a aparência. Olha quanta dica, hein? Você já deixou a sua curtida pra mim? Você já compartilhou? Daqui a pouco? Então compartilha assim que terminar e também deixa a sugestão, o comentário pra gente interagir com você. Tá bom, pessoal? Esse foi o tema que vocês escolheram. Quero muito agradecer quem me deu a sugestão, quem votou na enquete para trazer o tema mais prioritário aqui para vocês. No próximo episódio a gente vai falar sobre mania de procrastinar, né? Muita gente também pediu esse tema. Não saio do lugar, estou sempre patinando no mesmo lugar. A gente vai falar disso, como driblar e superar essa situação, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus, um grande abraço a todos. Até a próxima.